Não podemos assistir filme de terror, nem que seja terror misturado com comédia, tá? Ah, é terror, mas é pastelão. Todo mundo em pânico. Não. Qualquer coisa que faça alusão ao terror, tá? Seja comédia, seja qualquer coisa de adolescente que fique dando risadinha, não sei o quê, não pode. Então, é uma maneira da gente cumprir esse mandamento, tá? Então, não entra na casa da gente nada que faça alusão a terror, feitiçaria, invocação de mortos, essas coisas todas, tá? Guardareis os meus Shabatot e reverenciareis o meu santuário. Ani Yahuwah, eu sou Yahuwah. Peraí, no início da Paraxá, lá no 19:3, ele não falou para guardar os sábados dele, os Shabatot? Ele está repetindo. Vocês estão entendendo que o Criador, na mesma Paraxá, ele repete, tá? E fala de novo, né? Ani Yahuwah, eu sou Yahuwah. Ou seja, o sábado, o Shabat é tão importante, tá, que ele manda guardar o Shabat. Lá no início da Paraxá, agora, de novo, guardareis os meus Shabatot, meus sábados, e reverenciareis o meu santuário, tá? Na época existia o santuário em Jerusalém. Hoje, na diáspora, o que nós fazemos? Tá? Salomão, quando fez a oração de inauguração do templo, a Beit HaMikdash, ele falou, se porventura o teu povo foi espalhado, tá? Mas se porventura nas nações, na diáspora, eles se virarem na direção de Jerusalém, dessa casa que eu construí, ouve a oração do teu povo desde os céus e perdoa, tá? Então, a gente cumpre esse mandamento, tá? Virando-se na direção de Jerusalém para guardar, para procurar guardar esse mandamento. Quando a gente faz uma oração, tá? Qualquer coisa importante é na direção de Jerusalém. Vamos lá. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para seres contaminados por eles. Eu sou Yahuwah vosso Elohim. Então, eu não consulto os mortos, tá? Necromante, que não sei o quê, nem feiticeiro. Mas, além disso, não pode deixar que na sua casa passe filmes que tenham algo que venha fazer alusão a essas coisas. Se você estiver assistindo um filme, tá? E no meio do filme estiver passando uma cena que envolva essa questão aí, de consultar os mortos, feitiçaria, avança aquela parte ali, tá? E não assiste isso, tá bom? Então, pelo menos isso, tá? Então, a gente não deve estar vendo isso, nem por curiosidade, tá? Então, é assim que a gente tem que proceder, tá? Tá vendo alguma coisa, pula logo aquele pedaço e não vê isso, vai. Ou então consulta horóscopo. Ficar consultando horóscopo. Vou ver a previsão hoje, que não sei o quê. Então, nem fazer isso, tá? Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Então, além de não fazer isso, também não ficar assistindo essas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 32. Diante da velhice, diante das cães, mas no hebraico é diante da velhice te levantarás. Honrarás a face do ancião e temerás o teu Elohim. Eu sou Yahuwah. Ou seja, é um mandamento, tá? Então, em Israel as crianças aprendem desde que são pequenininhas, tá? Por exemplo, se chegou em algum lugar, tá? Eu, Rosemary, Davi, Daniel e Juliana, 5 pessoas, existem 2 cadeiras, tá? Quem serão as 2 pessoas que deverão sentar sobre as cadeiras, tá? E por quê? Escrevam aí, tá? Eu, Rosemary, Davi, Daniel e Juliana, tá? Quem deve sentar na cadeira? Só tem 2 cadeiras, tá? Estão escrevendo aí? Por quê? A Elisângela botou você e a Mary. A Bela botou também. E a Chá botou os mais velhos 100. Isso aí, tá vendo? Então, Quem que são mais velhas, Juliana? a Mary tá dizendo aí que não é mais velha não, né? Porque a Fran ainda botou por causa dos cabelos brancos. Por causa dos cabelos brancos, né? Os cabelos brancos, né? Os que ainda existem são brancos, né? Vamos lá, os meus, né? Gente, olha, eu já fui cabeludão. Pô, nunca pensei que o cabelo era preto e era grandão, né? Hoje em dia são poucos os cabelos que são brancos, né? Mais bendito seja Yahuwah, né? Que ainda tem alguns ainda que são brancos. Eu também tô cheio de cabelo branco. Cabelo branco também, né? O Davi também já tem, né? Já tem. Pode falar. A Rívica tá perguntando, filme de terror e essas coisas não pode? Não pode, tá, Rívica, tá? Então foi legal a pergunta da Rívica, tá? Não podemos assistir filme de terror, nem que seja terror misturado com comédia, tá? É terror, mas é pastelão. Todo mundo em pânico. Não. Qualquer coisa que faça alusão ao terror, tá? Seja comédia, seja qualquer coisa de adolescente que fique dando risadinha, não sei o quê. Não pode. Então, é uma maneira da gente cumprir esse mandamento, tá?
Então não entra na casa da gente nada que faça alusão a terror, feitiçaria, invocação de mortos, essas coisas todas, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, as crianças em Israel são ensinadas desde pequenininhas a dar a cadeira para o pai e para a mãe, tá? Então, em primeiro lugar, o pai e a mãe se sentam e depois os filhos. Lá em Gênesis a gente vê até que os irmãos José se sentaram segundo a sua primogenitura. Então, os egípcios ficaram de queixo caído, ficaram babando, né? Admirando aquilo. Primeiro sentou Reuven, depois Shimon, depois Levi, depois Yehudá e assim sucessivamente, né? Os egípcios ficaram fascinados com a organização do nosso povo, tá? Foi sentando cada um de acordo com a sua primogenitura, tá? Então vamos lá. Diante da velhice, diante dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do ancião. Então, tanto com o pai e com a mãe, a gente tem que dar o assento para eles, quanto para o avô, para a avó, o tio, a tia, a gente sempre vai expandir o mandamento, tá? Uma pessoa que tenha mais idade do que a gente, tá? E o ancião é interpretado de duas maneiras. Tem ancião que é velho, porque é velho mesmo, tá? De idade, ainda que não entenda muito da Torá, mas ele é velho porque o tempo passou para ele, tá? E tem o ancião que, mesmo ele sendo jovem, ele é profundo conhecedor da Torá. Então, se uma pessoa for muito jovem, mas for um profundo conhecedor da Torá, os nossos sábios dizem que ele merece o título de Zaquém, tá? De ancião, tá? Por quê? Timóteo era um desses. Oi? Timóteo era um desses, tá? Timóteo tinha menos de 20 anos de idade e já tomava conta de uma querrilá, de uma congregação. E Paulo disse que nunca encontrou ninguém com sentimento igual ao de Timóteo. Que Paulo falou, Timóteo me serve como um filho serve ao pai. Timóteo tinha menos de 20 anos, tá? Ou seja, e ele era o que Shaul, que Paulo mais elogiou, tá? Então vamos prosseguir. Então a gente tem que honrar os pais, tá? O pai, a mãe, o tio, tia, avô e vó, pessoas mais velhas. Alguém que está ensinando a Torá, então a prioridade é da pessoa, tá? Ancião, tanto por idade quanto por conhecimento da Torá, tá? Em relação a se assentar. Então, o que a Torá fala? Te levantarás. Então, você está sentado, tem duas maneiras de se cumprir esse mandamento. O ancião chegou, você se levanta, tá? Para demonstrar respeito, você não fica sentado. Ele chegou, você se levanta, fala com ele, tá? E oferece o lugar. Alguém oferece o lugar para ele. Mas mesmo que alguém já tenha oferecido o lugar para ele, você se levanta em respeito a ele, tá? Vamos lá. E o mesmo tem que ser feito com o pai e a mãe.